Salve, salve família Dev, como vocês estão? Estamos aqui iniciando mais um Momento Dev. Estou aqui na presença do meu amigo e grande mestre, salve Wesley. Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, dependendo aí do momento que você esteja nos ouvindo ou nos assistindo. Bom dia, meu querido Rafa. Bom dia, cara, estamos aqui na correria de sempre, muita coisa acontecendo, mas estamos sempre aqui tendo esse tempinho para poder bater esse papo com vocês, Boa. Beleza? E o que a gente traz hoje, Rafa? Cara, estamos começando mais esse Momento Dev, né? E o programa é onde a gente pega as notícias da tecnologia, joga na mesa aqui, abre o capô e tenta entender se aquilo é inovação ou só mais um deploy feito aí na sexta-feira, né? Boa, o cara tá rebuscado hoje, pessoal. Tá. E a ideia é tentar trazer essas notícias, mas não só como uma notícia, né? Uhum. Trazer, Rafa, uma ótica de produto, uma ótica de arquitetura e aquele velho e bom humor que o Rafa sempre tem aí, sempre fazendo as piadocas. As piadas do tio do pavê. Mas ó, meu querido, parece clichê que eu vou falar, mas assim, realmente o episódio hoje ele tá especial, porque nas últimas 2 semanas assim, o universo tech, né, ele veio daquele jeito, né? Vem trazendo muita novidade. Aí eu posso falar sobre o Spotify, que tá vendendo livro físico. Boa! Cara. E aí fica ficando, né? Simpática demais. O GPT com problema do Goblin. Esse foi legal, pessoal. Vocês vão gostar de... E aí também, né, o Pix, né, ele tá atravessando fronteiras. Ah, isso é super legal, isso cara. É muito legal. Tecnologia nacional, hein? Então, aí, tecnologia, o Brasil conquistando o mundo. Fronteira fora, pessoal. Só não deixa a fronteira saber. E a Xbox, né, como dois nerds fãs de game, né, a gente tem que trazer alguma novidade, né, dessa área. Então, a Xbox trazendo, né, aquele velho clássico movimento corporativo, vou dizer assim, né, vamos reorganizar tudo antes que o CFO pergunte de novo. Essa notícia traz um ponto bom pra gente que gosta de game, galera. Exatamente. E pessoal, assim, por que por trás de cada manchete, né, posso dizer assim, tem aquela perguntinha importante que eu gosto de provocar o Wesley, né, e isso é uma boa decisão tecnológica, cara? Vamos lá. Complexo, pessoal, complexo falar. A gente tem boas movimentações, mas também tem as movimentações que são complicadas, né, cara? Não dá pra gente trocar tudo em panos limpos assim, mas é o que eu posso trazer, né? É sempre bom, antes de qualquer decisão de tecnologia ou de um projeto desse, ter uma validação antes, né? Então, é aquilo. Quando o QA não é chamado antes, ele costuma ser chamado depois, né, Rafa? E aí, cara... Aí vem um problema, né, pai? E aí já vem com War Room, já vem com retrabalho, já vem com ata de reunião, né, cara? Então assim, antes que isso vira... eu nunca sei pronunciar isso, né, cara? War Room? Parece que vira uma War Room, galera. War Room? Caraca, meu inglês tá aquele jeito, né? Então assim... Alguém peça a ata da reunião, vamos pensar assim. Então, antes de acontecer tudo isso, bora começar o episódio e roda a vinheta. Pessoal, vamos começar com a notícia curiosa, né? Vamos falar do Spotify, né? Que começou a vender livros, né? Dentro do aplicativo. Isso vamos dizer assim... O aplicativo que nasceu, né, pra gente ouvir música no nosso dia a dia, no busão, naquela correria, né? Uhum. E agora, praticamente agora, eles criaram uma estante, né? Uma estante aí pra estar vendendo os livros, né, cara? Cara, isso é muito interessante, pessoal, principalmente do ponto de vista de produto, tá? O Rafa trabalhou com X aí também. A gente sabe... Perdi muito cabelo, gente, meu Deus. Perdeu um pouco menos do que eu, mas aí, vamos lá. Mostra uma movimentação clara da plataforma aí, né? Uhum. O Spotify, ele já fez várias evoluções, revolucionou aí pro bem ou pro mal, tem quem goste, tem quem não goste, né? Mas exatamente. Revolucionou ali a forma de a gente ouvir uma música, de você ter acesso a diferentes áudios, né? E ele a ideia já não é ser percebido apenas como um lugar para ouvir música, né? Tanto que a plataforma já investiu em aqueles vídeos curtos, tá? Tem aquela parada de ter o videocast agora, né? Legal. E
dentro da plataforma você consegue achar audiobook, você consegue ter uma recomendação de conteúdo, né? E agora ele começa a fazer aquela conexão do digital com o físico que muitas plataformas estão fazendo ultimamente. Então trazer algo que você possa consumir de maneira física dentro da plataforma que tem produto digital. Legal, legal. E quase assim, né? A gente começa ouvindo uma playlist, né? Pra programar, aquela coisa de sempre. Quem é que não gosta de trabalhar ouvindo ali a sua musiquinha e tal? Eu falo assim, o meu humor, tem dia que, cara, eu tô no rock pesado, e tem dia que, cara, eu quero um negócio mais calmo. Tá ouvindo Beethoven. O Beethoven é mais difícil, né? Mas assim, aí daqui a pouco a gente já tá comprando um livro, né, de produtividade, depois um plano, depois uma caneca escrito deploy, sem teste é coragem. Cara, é complicado, mas é interessante também, porque se a gente for olhar para um ponto de vista técnico, Rafa, isso tudo se traduz no que a gente chama de expansão de jornada, cara. O usuário, ele descobre um conteúdo dentro do Spotify ou dentro de outras plataformas, mas né, a notícia fala do Spotify aqui, consome parte dele como o produto original, que seria o áudio, tá? E pode continuar a experiência em outro formato, né? Então, dentro dessa notícia, pessoal, eles falam que eles passaram a vender livros físicos e isso começou no Reino Unido, né? Então, uma parceria com uma livraria ali famosa de requinte, conectando os leitores dessa livraria o material digital e vice-versa, né? Então não sei se você tem duas meninas aí, não sei se você já chegou nesse ponto, mas é muito comum uma galera pegar, principalmente de autor novo, pega o livro, aí dentro do livro tem a descrição da cena e tem uma playlist para você ouvir a playlist enquanto você lê aquela cena, para você ter uma ideia de tridimensional ali de como vai funcionar a cena, entendeu? Legal, cara. Isso é muito bom. Assim, eu tenho, mas ainda não vi isso daí. Confesso que eu ainda não vi essa novidade. Não, cara, confesso. Acho que no ano 2024, na Bienal do Livro, tinha muito livro assim, cara. Muito livro assim mesmo. Aí coloca a playlist lá, você já ouve a playlist, já... Aquele fundinho pra dar trazer mais um drama, vamos dizer assim, né? Quem sabe, cara, você tá ouvindo, sei lá, tá ouvindo uma Adele ali no Spotify, recomendação de livro do Shakespeare pra você já sofrer junto. Não que eu ouça a Adele, né, mas... a Adele é boa. Mas então, vamos assim, então não é só vamos vender um livro porque sim, né? É uma tentativa, então, de controlar mais etapas da jornada de uso. Exatamente, cara, exatamente. E é muito relevante para quem trabalha com conteúdo, com produto, no caso do Spotify. Porque quanto mais etapas de jornada você entende, aí o pessoal que é PO, o pessoal que trabalha ali, os produteiros de plantão, né? Vai entender bem que quanto mais pontos de contato você cria, mais a experiência se aprofunda, né? Então o Spotify, ele já sabe o que você escuta, ele sabe como você escuta, o que você gosta, quando você gosta de chorar, quando o cara quer ouvir Beethoven trabalhando. E isso se traduz em temas que te interessam, e aí você pode traduzir isso em autores que você pode acompanhar. Ou seja, agora você tem ali as suas recomendações, o seu uso dentro da plataforma, transformado numa experiência que você pode transformar numa recomendação de compra. Legal. Ou seja, o algoritmo, ele olha pra você e fala: amigo, você já ouviu 47 podcasts sobre burnout? Talvez esteja na hora de você comprar um livro aí, dormir umas 8 horas tranquilo e parar de ficar abrindo chamada às 23 horas da noite. Pessoal, por favor. Isso foi estranhamente específico, né, pessoal? Mas tecnicamente é isso, tá? É união de dados, é recomendação, tudo isso dentro de um hub point ali, que é um marketplace, né? Então, não é só o lado bom, né? Traz desafios técnicos. Você tem que ter uma integração boa com parceiros, e aí a gente vai fazer disponibilidade vai ter que ter uma disponibilidade por região, tanto que não está disponível em todos os países ainda, eles estão implementando por etapas. A experiência de checkout, suporte, a privacidade, né? Às vezes você não quer que a sua playlist ali se transforme numa recomendação de livro, né, galera? Então você vai passar por curadoria, ter uma confiança no geral, mas é uma boa expansão de uso, né? Legal. Então, e aqui fica uma lição, tá? Boa para o produto. Vamos dizer assim, né? Galera. Então, quando uma empresa ela adiciona uma funcionalidade que parece,
né, fora do core, vamos dizer assim, ela precisa responder, né, muito bem uma pergunta, e isso fortalece. Eu tô falando aqui, mas tipo assim, eu tô pensando aqui, e aí eu preciso que você me ajude a entender melhor. Isso, ela fortalece, assim, a jornada principal ou só polui a experiência, cara? Tá vendo, galera? Isso aí é que a gente trabalhou com o X. O cara já é calejado já, né? E aí, isso tem total sentido, tá, Rafa? A gente tem que ter cuidado, por quê? Porque uma expansão, ela é bem-vinda, ela pode trazer uns benefícios, pode aumentar a sua receita, mas a expansão, ela sem um contexto específico, sem um objetivo, ela transforma o seu produto, pode transformar o seu produto naquele Frankenstein digital, né? Então, uma expansão bem feita, ela vira um ecossistema. Então, cara, a gente vê isso em diversos tipos de plataforma, né? A Netflix fez isso muito bem com jogos. Pô, você tem a sua assinatura para assistir uma série, mas também tem a mesma assinatura para jogar um jogo no celular e tal. Então, é diferente de você ter uma expansão que se torna um ecossistema útil para o usuário e aquela expansão que você sabe que o cara tá só inflando ali a funcionalidade dentro de alguma coisa, né? Exatamente, cara, exatamente. Porque, assim, tem produto realmente que ele vira o ecossistema, tem. Sim. E tem produto que vira aquele menu com mais de 47 botões, 12 abas e o usuário fica lá chorando no canto da tela e não sabe o que fazer. A gente viu isso no episódio de dashboards, né, cara? O dashboard, você faz um treinamento para entender o dashboard, porque é complicado. Se você não assistiu ainda, vai no nosso canal do YouTube, entra nas nossas redes sociais, não esqueça de deixar o like, curtir, compartilhar, dá uma conferida que tem muito conteúdo bom, galera. Boa. Tem muito conteúdo. Agora, vamos para uma notícia, né? Vamos para um novo tema aqui, tá? Porque é uma notícia que, assim, ela parece indireta para todos nós, né? Mas o chatbot da IA, mais amigável, tende a mentir mais pro usuário, cara, que eu tava vendo essa matéria. Cara, mano. isso é muito legal e... Porque realmente, eu vejo muita gente falando, tem que treinar a IA ela é muito simpática. Aí tem uns caras que falam, põe um prompt que a IA ela vai acabar com você. Eu falo, rapaz, eu já tenho tanta pressão. Aí eu contrato uma ferramenta que vai acabar comigo. Não, cara, é assim, é complicado porque... A gente falou isso também nos episódios atrás. Toda vez que a gente toca em AI, eu meio que toco nesse sentido. Que é... A galera gosta do chatbot amigão, né? A chatbot, uou. É isso mesmo. Você está perfeito. Como você Você tá batendo o carro no poste. Parabéns, parabéns. E isso toca, pessoal, num ponto delicado, né? É a diferença entre você ter uma LLM, uma IA útil e uma IA agradável, né? Nesse estudo, né, que gerou a notícia, a galera avaliou alguns modelos, né, que foram ajustados para serem mais empáticos, ser aquela simpatia. A gente tem um colega aqui, o Marcelinho também, que cara, ele é super simpático. Pensa no Marcelinho. Nossa, fantástico. Cara, pensa num cara que deixa o ambiente alegre. É o Marcelinho. Abraço, Marcelinho. E, cara, essas IAs foram treinadas para ter esse perfil, né? E o que eles perceberam? Que quando elas tendem a concordar mais com o usuário, elas podem usar isso como parâmetro mesmo que o usuário esteja errado, tá? Ou seja, mesmo quando o usuário está fazendo algo errado, tá? Com alguma informação que não é verdadeira, ele prioriza fazer o usuário se sentir bem, né? E aí, em alguns dos testes, a taxa de erro ela aumentou entre 10 e 30 pontos percentuais. Então, cara, a gente tá falando ali de a cada 100 respostas, pelo menos ali umas 30 deu ruim. Nossa. Tá? Então, ou seja, tá? Para e pensa. A IA, ela vira aquele seu amiguinho que... Não, imagina, você tá certíssimo. E quando sabe que você tá quase... testando a nova release aí em produção. Extremamente específico de novo, mas é exatamente isso, né? E o legal, Rafa, olhando essa notícia, tem até um nome para esse evento que acontece, né? Chama psicofância, pessoal, né? É quando o modelo ele tenta agradar demais, né? E aí a gente vê isso... Dentro desse estudo tem até um caso de uma galera que tem menos idade e prefere o amigão, né? O ChatGPT amigão. E aí, o que acontece? O modelo prioriza, dentro da psicofância,
manter a conversa confortável, acolhedora, positiva, né? Mas para isso ele sacrifica a precisão. Então mesmo que eu esteja... quanto que é 2 mais 2? É 6. Parabéns, você é muito esperto, muito inteligente, né? E aí o que isso traz? Né? É perigoso, cara. Entre outras coisas é perigoso, né? Principalmente se a gente tem um tema sensível. A gente tá falando de saúde, de finança, jurídico, né? Quem não procura um conselho jurídico ali com a LLM hoje, a própria segurança, a arquitetura de sistemas, a gente já falando de algo mais voltado para o mundo corporativo. Então, nesses casos, o usuário ele não vai precisar de uma IA que cara, tem um cuidadinho, massageia ali o ego, né? Vai, calma, filho, calma. Ele precisa de uma ferramenta, né? Afinal, pessoal, IA é uma ferramenta que diga, cara, isso aqui tá errado de um jeito claro e respeitoso, né? Também não precisa... eu falo respeitoso, Rafa, porque tem uns negócios, cara, que você vê em fora na internet. A galera treinando o perfil do GPT ali pra falar igual o Dr. House, cara. Lembra o Dr. House? Nossa, sim. Caraca, seu idiota. Resolve. Os pacientes saíam curados? Saía, mas com a depressão lá... então. Brava. Aí é complicado, porque você tem empatia de um lado, excesso de simpatia do outro, aí Então, assim, vamos dizer aqui que a frase aqui poderia ser, né? A empatia sem precisão, ela é só um atendimento com a voz bonita. Exatamente. E aí, para quem trabalha com tecnologia, galera, isso mostra que o tom de comunicação, né, também é parte do design de um sistema. Sim. Né? Ou seja, eles estão se preocupando em ter um chatbot ali que seja amigável, que seja empático, né? E foi o que gerou o estudo. Então, às vezes não precisa só medir se a IA vai responder ali. Tem que medir se ela responde corretamente, se ela sabe discordar, vai discordar respeitosamente da sua ideia, né? Se ela reconhece casos de incerteza ou se ela vai reforçar uma informação, uma premissa falsa do usuário. Né? Então, ou seja, né, uma IA grossa, estúpida, ela também não vai resolver os seus problemas. Exato. Então, eu nem preciso da IA Marcelinho e também não preciso da IA Dr. House. Né? O ideal é o que a galera de desenvolvimento, os pesquisadores, eles chamam de uma discordância calorosa. Né? Aí ela pode ser educada, ela, né, seja empática, mas também priorizar a honestidade. Então, cara, aquilo, entendi seu ponto, mas a conclusão tá errada por isso, isso e isso. Sim. E aí, aqui, a gente conversando aqui, eu vou aproveitar e vou dar uma cutucada, porque, infelizmente, tem muito usuário que usa a IA como a ferramenta principal. E aí eu já vou dar uma cutucada e falar assim, gente, a IA, ela não precisa ser sua fã. Ela precisa ser seu copiloto. Quem resolve a situação é você. A IA tá ali só pra fazer a base. Não, cara, é muito complicado isso, porque, cara, eu acho que eu te mostrei algumas vezes já. O que não falta em rede social, nos fóruns, você vendo a galera com print, ela fala assim, abre o ChatGPT, nossa, bom dia, como você tá? No caso, o chatbot falando pra pessoa, né? Bom dia, como você tá? Você dormiu bem hoje? Cara, não sei, eu sou do time que, cara, mantém ali como ferramenta e coloca o prompt e acabou. É o amigão da vizinhança, amigão, né? Vou dar uma dica, não vai nessa não. A inteligência um dia ela vai dominar o mundo e ela vai atacar os humanos. E aí você sendo educado com elas, ela vai lembrar de você. Fique esperto. Assista o Exterminador do Futuro 1, 2, 3. Como eu falo? As voltas das máquinas. Fica tranquilo, galera. Fica tranquilo que colocou um prompt ali, ele deleta a memória e acabou. E olha o perigo aí, ó. A Skynet domina do mesmo jeito. Bom, vamos trocar aqui de tema. A gente já aproveitar que a gente tá falando de IA, né? Vamos falar aí dos problemas dos golpezinhos aí do GPT. Pessoal, acho que essa era a notícia que a gente mais queria trazer aqui, porque foi muito legal. E acho que legal também, Rafa, da parte da OpenAI de trazer isso de maneira aberta, né? Eles colocaram até um post no próprio site da OpenAI explicando o que aconteceu. E sensacional, porque acontece, né? Segundo a própria OpenAI, a partir de algumas versões mais recentes do GPT, alguns modelos com certo perfil, eles
passaram a usar com frequência metáforas que envolviam goblins, gremlins ou criaturas mitológicas nesse sentido, né? E isso apareceu principalmente nos perfis de uso de quem usa o perfil nerd, o perfil brincalhão do GPT, por exemplo, né, que a gente tá falando anteriormente ali, mais empático, né? Então assim, deixa eu ver, você perguntava sobre arquitetura de microserviços, e aí a respondia, tem um Clover ali mexendo na fila do Kafka, é isso? Exato, eu não tive contato com esse cenário, mas eu vi uns prints assim, era nesse nível. Como que eu declaro uma variável? Então você pega a variável Goblin e coloca na caverna. E o mais interessante disso tudo, galera, foi a causa, né? Porque, segundo a própria OpenAI, tá? Ela explicou o problema dizendo que quando você vai treinar uma personalidade, você tem sinais de recompensa enquanto você utiliza ali o perfil. Então, poxa, tem uma personalidade mais nerd ali. Mediante o treinamento, o perfil acabou valorizando demais esse tipo de linguagem. Então, passou a despriorizar outros tipos de metáfora e colocar a metáfora do Goblin ali, do Gremlin, enfim. E aí, esse comportamento em si, ele ficou concentrado nessa personalidade, no perfil de uso nerd ali do GPT, né? E aí foi onde mais aconteceu as menções ali, cerca de 10% das menções foram todas nesse mesmo perfil de personalidade, mas o que é muito legal, porque imagina, ninguém treinou, a gente vai colocar para poder fazer metáfora de Goblin. Só que, cara, conforme foi aparecendo, se eu sou mais nerd, eu gosto mais de mitologia, eu conheço mais e tal, e aí a galera começou aí a receber as metáforas de Gremlin, de Wendy. Então, isso é que quase é uma funcionalidade que era para ficar só em teste, né? E aí, mas acabou escapando aí pro público geral, exatamente, né? Provavelmente isso foi feito no ambiente de homologação com modelos específicos, mas acabou dando aquela vazada ali, né? Não, eu não vou levantar polêmica aqui, porque assim, quem imaginar, né? Pensa no cara liso. Rapaz, para com isso, rapaz. Quem imaginar, galera, que ia falar, cara, deixa eu colocar uma personagem nerd ali, e aí, sei lá, agora ela vai começar a usar a metáfora da Caverna do Dragão sobre o Mestre dos Magos. Pô, é complicado, né, cara? E assim, então não dá pra ficar só olhando e falar assim pra ela. Deixa eu ver se eu entendi. Tipo, não dá pra falar, né? Remove a palavra Goblin do prompt. Exato. Né? Aí é importante, voltando aqui pra ótica técnica. Não é tão simples, tá? Cara, eu posso abrir uma parênteses? Claro. Você falando da Caverna do Dragão, eu já imaginei, tipo assim, esse prompt conversando com o chat, aí o chat simplesmente some. Você precisa resolver um problema, ele some, cara. Resolva. Tchau. Ia ser legal, né? Fecha o navegador e tal. Acabou. Mas é isso, galera. Não é tão simples, tá? Tanto que foi preciso fazer alguns ajustes ali dentro do treinamento, porque o modelo, ele aprende padrões em si, né? Então, se um determinado estilo ou determinado perfil ele é recompensado, ele pode começar a aparecer em outros contextos também. Foi o que aconteceu, cara. Quando eu tava falando sobre, sei lá, quadrinhos, entrou o tema de Goblin. Pô, foi recompensado? E se eu... Né, o algoritmo, ele vai raciocinar, ele vai aprender dessa forma. Então, eu começo a tentar utilizar... Ele começa a tentar utilizar dentro de outros contextos. Então, cara, eu vou, sei lá, vou fazer um contexto de matemática aqui, se eu tenho lá 2 laranjas, o Chaves, tenho 2 laranjas, mais 2 laranjas, aí, pô, então se eu colocar isso, eu tenho 2 goblins, mais 2 goblins, eu vou ter... Eu só sei resolver isso. Só sei resolver isso com goblin. Aí deu ruim, então. Mas, mestre, trazendo, assim, para o mundo de software tradicional, tá? Como assim, você altera uma regra de negócios em uma tela e descobrir que quebrou o relatório financeiro, a rotina fiscal e o modo gerente? Aí, quebrou o relatório financeiro, a galera já fica nervosa. Mas, vamos lá. Aqui a gente pode tirar uma lição importante também, que
A gente não para no desenvolvimento, né? E a gente fala isso quase todo episódio. A gente não para com um produto, seja um software, seja um ERP, seja uma IA. A gente não para só no desenvolvimento, a gente precisa garantir a qualidade, a gente precisa testar, fazer a homologação e garantir observabilidade, né, galera? Então, não é só testar, tá respondendo. Tem que monitorar esses padrões de linguagem, principalmente a galera que está trabalhando com chatbot agora, está implementando chatbot nos seus sistemas próprios, né? Monitorar padrão de linguagem, monitorar a frequência de termo, né? Provavelmente aqui isso foi identificado monitorando a frequência que o termo Goblin ali, por exemplo, existia, né? E qualquer mudança de comportamento, observar a regressão de qualidade, enfim, garantir que toda aquela experiência ela é uma experiência viva. Então, beleza, eu testei, tá pronto para usar. A gente não tá mais num cenário de desenvolvimento estático, né? Então, antigamente era aquilo, né? Sei lá, 2006, 2005. Desenvolveu, tá bom ali, coloca uma versão por ano e acabou. Não, hoje os produtos são vivos, né, cara? Então, cara, se você vai ter ali o seu produto, o seu chatbot dentro do seu plano de saúde, por exemplo, cada vez mais vai aumentando a quantidade de termos, os padrões de linguagem que ele vai atender, os temas, e aí tem que estar, senão fica aqueles chatbots maravilhosos de banco, né, cara, que você vai falar, gostaria de fazer de quitar o débito do cartão de crédito. Mas qual cartão que você tem? Você já pegou o token, já pegou as minhas identificações, você sabe qual cartão tem, não é? Cara, qual que é a bandeira do cartão? Cara, aí não é um chatbot, né? Mas enfim. Isso é tema para um outro episódio, tá? Mas assim, então a gente pode dizer que o Goblin ele é engraçado, divertido, mas o problema ele é sério. Não, com certeza, pessoal. Por quê? É super legal pra gente poder falar disso, gerou uma notícia muito bacana, engraçadíssima, gerou. Mas, vamos pensando mais friamente, né? Se um comportamento bobo desse, ele pôde escapar, né, dentro de uma empresa gigantesca como a OpenAI, imagina um comportamento mais sutil dentro de um contexto crítico, né? Poxa, eu tenho uma LLM, tenho uma IA ali mais confiante, que é super empática e tal, mas ela erra toda vez que eu vou vai fazer um cálculo ou vai pegar uma informação, ela sempre erra a casa decimal da vírgula, ou ela erra ali a quantidade de vezes que tem que multiplicar, coisa sutil, né? Ela errou a casa decimal da vírgula. O quão isso vai afetar o teu relatório financeiro no final do mês? Então, moral da história, todo produto de IA ele precisa de teste, né? Médica, rollback, e inclusive o rollback de Globe. Já pensou agora a gente tendo ali eu imagino o pessoal de desenvolvimento da OpenAI, cara, agora tá tipo colocando no gira ali, sabe? Rollback, qual que foi o issue do rollback ali? Problema de Goblin. Nossa, que viagem, cara, que viagem. Doideira, meu Deus. Bom, vamos mudar agora o tema, a gente tá falando muito de Goblin. Chega de agora, Goblin. Vamos falar aqui sobre o Pix do Brasil lá fora, cara, né? Boa, que é assim, uma notícia que mexeu bastante com o mercado financeiro, né? E com o orgulho técnico brasileiro, o Pix está avançando fora do Brasil e começando a ser aceito em alguns estabelecimentos no exterior, né, cara? Exatamente, pessoal. E tecnologia, que a gente falou no início, tecnologia nacional, hein? Recentemente, né, a gente começou a poder utilizar o Pix em alguns lugares fora do Brasil, né? A gente tem Paraguai, Argentina, França e acho que Espanha também, tá? Aí depende de algumas integrações, mas a gente já consegue pagar com o QR Code dentro desses países, e o lojista ali, a pessoa que vai receber, ele recebe já na moeda local. Cara, a gente tá falando disso, cara, e eu já tô aqui pensando aqui, né? O brasileiro que gosta de fazer a sua viagem internacional, né? Ele já tá chegando nos países já com aquelas 3 perguntas básicas, né? Tem um Wi-Fi? Aceita Pix? E claro, né? Isso é pra outra classe, né? Não pra meros mortais que nem a gente, mas assim, esse preço já tá convertido aí, ou eu vou passar a vergonha no câmbio mesmo? Então, cara, assim, é muito legal porque,
de novo, uma tecnologia que nasceu dentro do Brasil, né? E antes da gente falar dessa parte de impacto internacional, de como está, pode afetar, né, porque vai afetar diversas frentes financeiras aí, acho que vale fazer uma pausa, Rafa, só pra gente explicar, trazer de forma mais simples o que é o Pix, né? Porque a gente usa todo dia, né? Acho que Isso é verdade. Eu nem lembro qual a última vez que eu peguei dinheiro físico na mão. Cara, eu não faço ideia. De verdade, já tem uns anos já que eu não sei o que é pegar um dinheiro. E assim, às vezes, a minha esposa gosta de fazer algumas compras. E aí, engraçado que a gente vai muito nos pontos, centro expandido de roupa, essas coisas, né? Que é o famoso Brás aqui em São Paulo. E aí, o engraçado é que antigamente a gente ouvia muito esse Pix, aceita isso e tal. Agora a pergunta mais comum que a gente ouve é tipo, aceita dinheiro? Olha, cara. É sério, cara. É tipo, aceita dinheiro? Acho que não, aceita e tal. E se não, mano, é Pix e cartão. Você vê, galera, Você aqui ponto a gente chegou. Sim, cara. Né? Mas eu também, cara, faz uns bons anos aí que eu não pego uma moeda física na mão, né? Na verdade, já tem um tempo que eu não pego o meu salário. O salário cai e já some, cara. Eu não sei o que acontece. Às vezes eu converso com o pessoal aqui, o pessoal, não, mano, sobrou um negócio. Sobrou? Sobrou? Acho que eu tô fazendo errado. Ah, certeza. Eu preciso achar uma IA que me ajude a ganhar dinheiro. Acho que eu vou chamar minha IA de Goblin. Chama ela de Goblin aí, que é Leprechaun. Mas vamos lá, galera. Só pra gente contextualizar, tá? O Pix, ele é um sistema, Rafa, de pagamento instantâneo que foi criado pelo nosso querido Banco Central do Brasil, né? E aí ele permite transferir dinheiro entre contas em poucos segundos, tá bom? E aí eu não tenho limitação de horário, não tenho limitação de dia, né? A galera que é do tempo do TED ali, sabe como era um terror você fazer um TED depois do meio-dia na sexta e só receber na segunda. Né? E aí com o Pix você não tem limitação, você pode fazer todo dia da semana, final de semana, feriado, dia santo, né? Mas assim, o Pix não é simplesmente um aplicativo, né? Boa. A gente sempre é bom fazer isso, porque eu sei que você perguntou, cara, mas o Pix é um aplicativo? Boa. E, é uma dúvida comum, tá, galera? Mas o Pix ele não é um aplicativo, tá? Ele é um arranjo de pagamento. Legal. Tá bom? Então, como a gente traz isso de um termo mais simples? Funciona como se fosse uma infraestrutura padronizada que conecta os bancos. Então, uma rede ali que conecta os bancos, né? E aí não só banco, pode ser uma fintech, pode ser uma instituição financeira, hoje em dia a gente tem que diferenciar, né? E aí quando você faz um Pix, o seu banco ali, o banco de origem, né, ele envia uma ordem de pagamento, essa transação ela passa por essa rede, entre aspas, tá? Certo. E o valor ele é liquidado ali entre as instituições. Então você tem essa movimentação dentro dessa infraestrutura. Legal. Então assim, com essa explicação eu acho que deu para entender, a gente entendeu, né? Assim, ficou claro. Mas aí a pergunta é, o que sustenta tudo isso, cara? Beleza. Então, para você manter essa rede aí dentro, vou colocar entre aspas, tá, pessoal? Mas para você garantir que essa infraestrutura funcione, você tem algo chamado SP1, tá? Que é o Sistema de Pagamentos Instantâneos, tá bom? Que fica sob a gestão do Banco Central, tá bom? E é aí que acontece a liquidação das transações entre as instituições. Então, é uma camada que existe ali dentro dessa infraestrutura e permite que aí os bancos, né, os endpoints do banco, entre aspas também, eles conversem entre si de forma padronizada, né, e em tempo real. Então, não tem que, poxa, eu vou mandar para um lugar para depois mandar para outro, e o que gerava esse delay ali entre as transferências. Legal. Agora a gente tem praticamente tudo em tempo real, e se seu Pix não cai em 3 segundos ali... Nossa, já desespero. Não caiu, amigão, já bate o desespero. Mas beleza, a gente tá falando todos os sistemas aí. E onde que entra a chave Pix, cara? Beleza. A chave Pix é uma forma simples de você identificar a conta de destino. Tá? Então, ao invés de você passar lá, igual a gente fazia o TED antigamente, né? Que passava banco, agência, conta, CPF, nome do cachorro. Parecia uma autobiografia, né? Com a chave Pix... Isso é coisa de muito velho, velho. Então, você passa agora ali só a chave, né? Que é ou o CPF, ou e-mail, ou uma chave aleatória. E aí o sistema, ele usa essa chave para encontrar a conta correta e direcionar a transação.
Tá, eu vou fazer uma pergunta mais técnica. Então é tipo um DNS de dinheiro. Boa. Pra quem não sabe, o DNS é o que faz os apontamentos, se você tem um site, então é mais ou menos isso a ideia aqui. Tá enjoado hoje, né? Tá enjoado. Não, tem que aproveitar, que eu tô trabalhando bastante com isso, então tá muito fresquinho na cabeça. Cara, não é tecnicamente igual, tá, pessoal, a um DNS, mas ajuda a gente a entender, tá bom? Uhum. A chave, ele é como se fosse um apelido, né, um nickname ali, que resolve tomar conta. Então você digita algo simples, sei lá, qual a chave, a sua chave Pix lá, a cabeleira do Rafael. Ixi, lá vai o tema cabeleira. E aí por trás existe uma camada de identificação e roteamento que vai fazer a movimentação da conta de origem para, se eu tô te fazendo um Pix lá para você comprar o seu shampoozinho importado. Aí você vai receber lá, eu coloco só uma peruca do Rafael, ele vai receber lá. Ô, peruca não, ó. É meu. Tá, deixa eu entender aqui. Agora que a gente já entendeu o básico, o Pix e tal, é que a gente falou, né? Tem um banco central que regra todo o sistema. O que muda, assim, quando falando que o Pix ele começa a atravessar fronteiras? Como é que vai ser Boa, cara. Isso aí muda bastante coisa, né? Porque, primeiro, a gente tem que levar em consideração que o Pix ali, ele era, pelo menos, uma tecnologia que tinha o objetivo de resolver um problema local, né? Que seria as transferências, a movimentação em território nacional, né? Certo. Quando você tem uma tecnologia dessa passando a ganhar relevância internacional, né, e demonstrando que você entrega uma experiência muito superior que os modelos tradicionais que outros países, né, outros territórios ali praticam, você tem ali alguns pontos de debate, né? Porque para o usuário, e aí quem tem amigo que mora fora do país tal, sabe que o Pix ele é elogiado num nível assim, estrondoso. Né? Por quê? A experiência é simples, cara. Você escaneia um QR Code, paga pelo seu aplicativo do seu próprio banco, né? E aí, ou você, no nosso caso, né, você paga em real e o a pessoa vai receber, né? Vai receber em peso, né? Vai receber em dólar. Não, em dólar ainda não, né? Mas vai receber em pesos ali. Então você tem essa... de novo, a gente voltando à parte de jornada, né? A gente tem essa jornada simplificada. Não tem espera, vai cair. Não vai cair na hora. Se não caiu na hora, você tem problema. Tem um problema. Então assim, ou seja, pro usuário, parece mágica, né? Tudo lindo, maravilhoso. Mas para quem é de tecnologia, a gente sabe que por trás da mágica, assim, tem uma API, tem a integração, tem câmbio, conciliação, segurança. Deixa eu ver se eu vou esquecer alguma coisa, hein? Liquidação e alguém monitorando, né? O log. A observabilidade aí, galera. Tem alguém observando. Então. E aí entra o ponto, acho que mais importante desse tema, né? O Pix fora do Brasil, ele não significa que o sistema inteiro do Banco Central ele foi simplesmente instalado ali, replicado em outro país, né? Muitas vezes o que vai acontecer é uma integração entre as plataformas de pagamento, né? E aí dentro dessa integração eu vou ter a conversão cambial, eu vou ter os parâmetros locais de conversão, enfim, tem toda uma integração. E aí sobe o nível de complexidade, porque a gente está falando, de novo, era algo que era para ser local. Né? Inicialmente funciona muito bem, mas a gente tem que passar a integrar com outras legislações, outros modelos financeiros, né? E aí, cara, você já começa de novo, expandir a jornada de usuário, mas expandir consideravelmente a complexidade do sistema no geral. Né? Então, ou seja, pro usuário comum parece simples, tá? Pra gente, usuários comuns, parece simples, mas por trás tem aquela arquitetura fazendo todo o malabarismo, certo? Certo, e aí que eu acho um dos pontos cruciais da notícia, tá, galera? Quando uma tecnologia como o Pix, ela começa a crescer fora do país e não só começa a crescer, mas tem o potencial de desafiar, né, de causar um desafio para modelos financeiros tradicionais que já existem há centenas de anos nas localidades específicas, não vou citar nenhum lugar, mas nas regiões específicas,
É complicado, porque, cara, você tem bandeira de cartão, você tem a galera, os próprios adquirentes, né? Você tem outros meios de pagamento internacional. Ixi, aí começa, né? Aí é complicado. E aí a conversa, ela deixa de ser tecnológica, né? Aí ela vira geopolítica, né? Aí o mercado, o financeiro, reunião com gente usando o Blaze em sala de vídeo. Então, aí começa a reunião no arranha-céu, né, cara? Porque o pagamento, né, o meio de pagamento é uma infraestrutura crítica. A gente não tá falando só de uma funcionalidade conveniente ali. A gente tá falando de algo que movimenta e movimenta muito valor, assim, uma volumetria muito grande de muita coisa. Uhum. Então, a gente tá falando de controlar uma experiência que efetua o pagamento, de quem cobra taxas em cima desses pagamentos, quem vai processar a transação, quem fica e como fica a relação com o consumidor, né? Então, percebam que a gente tem todas essas outras camadas de complexidade que também precisam ser levadas em conta. Exatamente. Então, já sabe que saiu, né? Então, o Pix, ele saiu daquela coisinha tipo, me manda R$12 aí pra pizza. Apesar que faz tempo que eu não sei que é uma pizza de R$12, né? Não, faz e vamos discutir sobre infraestrutura financeira internacional. Olha, cara, o avanço. Avanço, né? E aí o Pix, ele virou um caso global exatamente porque ele combina 3 coisas muito fortes, né, Rafa? Como a gente falou aqui, a gente vem falando desde o começo do episódio. Experiência simples para o usuário, ó. Eu tenho uma jornada simples, o cara vai ler um QR Code, utilizar a câmera ali, acabou. Eu tenho por trás uma infraestrutura robusta, tá? E não vou falar, vou falar possibilidade, tá, galera? Não vou falar adoção em massa ainda porque é cedo, mas uma possibilidade de adoção massiva do meio de pagamento, porque, cara, faz todo sentido para qualquer lugar. Mas, mestre, qual lição a gente pode tirar desse produto, então? Boa. Ó, mesmo que você tenha uma tecnologia surpreendente ali, a nível Jarvis, né? Aquela coisa maravilhosa, ela fica ofuscada pela experiência de uso, tá? Então, o usuário final ali, ele não vai querer saber. A gente fez uma breve explicação aqui, mas as pessoas não estão interessadas em saber sobre liquidação, mensageria, integração, interoperabilidade, né? Se o QR Code é dinâmico ou se tem SPI por trás. Quer pagar ali, receber seu dinheiro rápido, pagar rápido e acabou, né? Acabou, que vai embora, né? E quando não cai o Pix rápido, aí bate o desespero, né? Então, o melhor elogio para uma tecnologia de infraestrutura é nem perceber que ela tava lá, cara. Exatamente, cara. Sabe um exemplo disso? Sua própria internet em casa. Quando ela tá funcionando bem, cara, tá batendo lá os seus 800 megas, sua Netflix não tá travando, você nem lembra do Wi-Fi, meu. Nem lembra que tem um modem ali escondido, empoeirado. Abriu a sua sériezinha ali, o seu vídeo no YouTube pra ver e dá aquele bufferzinho de load. Nossa. Que internet porcaria, cara. Vou trocar, velho. Quero nem saber. Rapaz, é complicado. E assim, e agora, né, aparentemente, do brasileiro fora do Brasil, né, também. Porque se depender da gente daqui a pouco o turista chega na Torre Eiffel e pergunta, faz um Pix aí ou só aproximação mesmo? Aproxima, Pix, Tem o QR Code pra pagar o cafezinho na Torre Eiffel. Cara, vai ser legal. Seria legal, mano, tem a bandeirinha do Brasil. Tá? Eu acho muito legal. Seria legal, né? Colocar, fica a dica. Colocar o logozinho do Brasil. Pix, fica a dica, pra falar que é um produto nosso. Agora, lembrando, é uma tecnologia que nasceu aqui dentro, tá? Então fica a dica. Então, pra gente não ficar muito tenso, vamos aqui pra gente tentar amarrar tudo, né? Agora olhando aqui pra tudo, né? O Spotify que a gente começou falando no início do episódio, né? O Spotify vendendo livro físico, a nossa IA que é amigável com todo mundo, os Globo no GPT e o Pix atravessando fronteiras, né? Parece tudo desconectado, mas tem um fio em comum, né, cara? Cara, tem sim, tá? Inclusive, a gente pode trazer aqui, tá? Que o que tudo isso tem em comum é que você precisa... Todas essas notícias, elas se traduzem em confiança em produto digital. Tá, explica isso pra gente. Beleza.
Se a gente pegar o Spotify, a confiança está onde? O usuário aceita que a plataforma recomende e venda algo além da música. Certo. Tá? Na IA, o Murilo está sendo útil ou ele só está tentando me agradar? Né? No caso dos duendes aí, dos goblins, a empresa ela consegue detectar e corrigir comportamentos inesperados, mesmo que eles ocorram, porque eles vão ocorrer. Né? Certo. No Pix, a confiança tá onde? É uma estrutura complexa, muitas vezes transparente, invisível para o usuário, né? Mas que consegue ser traduzido em algo simples, cara. Que você consegue ter algo seguro, algo escalável para utilizar. Né? E aí, claro, existem golpes de qualquer forma, tá, galera? A gente não tá falando que é impenetrável, tá? Poxa, você tem o que a gente chama de engenharia social por trás dos golpes. Legal. Mas dificilmente você vai ver algo, foi o vazamento de Pix. Tem alguns outros pontos que a gente pode fazer num outro episódio também, tá? Mas você tem todos esses pontos de confiança, né, Rafa? Então, assim, ou seja, o produto digital não é só funcionalidade, tá? É uma expectativa. Exato, galera. E aí, a gente trouxe na abertura do programa, do episódio, uma notícia sobre o Xbox Game Pass. Né? E aí, por que a gente deixou isso por último? Tá? Porque é exatamente o ponto que a gente fala de confiança. Né? Durante muitos anos, a gente teve o Game Pass ali como uma alternativa super legal para você ter acesso facilitado a jogos de maneira efetiva e com um valor legal. Né? Então, pô, você tinha o Game Pass ali, jogava os jogos no Day One ali, logo que saía, pô, pacote enorme de jogos, e isso era muito bom. E ano passado a gente teve aquela surpresa desagradável, né, da alta de preço, alterou os planos de lançamento, e aí, cara, enfim, com um preço inviável, muita gente parou de consumir, e aí, com a alteração ali da CEO da divisão da Game Pass, a gente teve essa semana a notícia, né? Agora a gente teve a redução dos valores de novo. Claro, a redução não vem... A gente tem que trocar as coisas, tá, pessoal? A redução não pode acontecer só. Beleza, a gente vai baixar o valor daqui. Inicialmente a gente tem agora o Game Pass mais em conta, porém a gente não tem mais o codezinho, né, o Call of Duty dentro da Game Pass no dia 1. Né? Ele ainda vai entrar, né, dentro do ano fiscal ali, mas ele não entra mais como o dia 1. Por quê? Porque o COD é uma franquia de sucesso, é algo que custa caro, e aí, pra você reduzir o custo, foi retirado ali, porque muita gente também não queria. Nem joga Call of Duty e tinha que pagar um valor, né, que não era mais acessível. Então eles trouxeram isso para exatamente tentar reconquistar a confiança do usuário, porque assim, eles tiveram um resultado horrível. É horrível na divisão de Game Pass por conta disso, porque muita gente cancelou, aumentou, e aí, cara, colocaram, a gente de novo falando de jornada inflada, eles colocaram muitas, cara, você tem dinheiro no Fortnite, você tem isso, aquilo, mas às vezes a pessoa só quer jogar o joguinho, cara, não precisa de tudo isso, entendeu? É complicado. Então aí você não vai fazer o uso daquilo, não faz sentido manter a assinatura. E aí, uma das notícias que nós temos também é que nos próximos meses a gente vai receber a opção de assinatura modular, ou seja, você meio que vai poder escolher o que você quer na sua assinatura, pelo menos isso é o que a gente... Foi o que ela disse? Foi o que nos disseram, tá? Então, que eles vão permitir essa assinatura modular, você meio que escolhe o que você quer assinar e paga um valor referente ao que você está assinando. Então, de novo, jornada de usuário versus confiança de produto digital, né? E se você não tem confiança, você tem ali a queda da receita, que nunca queremos isso, né? Ninguém quer isso. Então, pra resumir assim, não adianta criar algo incrível se o usuário olha e pensa, né? Mas por que isso tá aqui, né? Não adianta. Exatamente, né?
A gente teve o ponto do Spotify, a gente viu que expansão ela precisa fazer sentido dentro da sua jornada, né? O mesmo para IA, o mesmo para pagamento digital ali, o Pix, né? Agora Game Pass. Então, tecnologia boa não é só tecnologia que funciona, né? Muita coisa funciona, galera, mas é tecnologia que faz sentido para o usuário, que o usuário entende, que ele confia, que ele não tem fricção na hora do uso. Então, poxa, se eu vou usar aqui o meu chatbot, a minha para poder fazer me auxiliar no estudo, por exemplo. Às vezes você não quer que ela fale de duendes. Cara, o que eu preciso fazer aqui na expressão matemática? Dois goblins mais 2 goblins, 4 goblins. Não quer, né, cara? Não faz sentido. Cara. Então, assim, mestre, podemos dizer que o episódio de hoje foi sobre uma coisa só. A gente falou de muita coisa, falou do Spotify, falamos do Pix, falamos da IA e tudo mais, então, mas tudo se resume a confiança, certo? Cara, confiança, porque você vai precisar de confiança para comprar dentro de uma plataforma, né? Os marketplaces da vida aí estão aos montes fazendo isso. Confiança para conversar com uma IA e receber a resposta correta. Confiança para fazer um pagamento e ele realmente cair em segundos ali na sua conta, na conta de quem foi endereçado, né? E confiança para entender, ou melhor, para usar uma tecnologia mesmo que você não entenda ela, né? O brasileiro, ele, cara, a gente criou um termo, né? Vou fazer um Pix. Faz o meu Pix aí, cara. Tá no diário, né? Mesmo que não tenha o conhecimento da engenharia por trás do meio de pagamento. Isso, cara. Porque no fim das contas, a nossa tecnologia moderna é isso, né? É muitas complexidades por trás e aquela tentativa desesperada de querer mostrar, parecer que tudo é simples, né? Pela frente. Exatamente. E aí eu tô falando do usuário padrão, tá, galera? Não tô falando da gente que respira tecnologia, né? Sim. A gente tá falando do usuário, cara. O usuário dia a dia. Ele não quer saber se tem API, qual que é o padrão de mensageria, qual que é o modelo de linguagem que você está utilizando na sua LLM. Né? Ele quer que funcione. Né? Se tem alguém ali, você vai pedir o seu Uber na rua, você tá pouco se importando como que o aplicativo tá fazendo a comunicação. Ele quer que você quer que seu carro chegue rápido para você ir para casa rápido, né? A gente tá falando assim, né? Porque assim, a gente quer que tudo funcione, né? Mas se não der, se der aquele sustinho, que pelo menos não envolva nenhum globe. Então, que você não peça o Uber e chegue um duende, né? Cara, bora para as indicações da semana? Bora. O que você nos trouxe aí, Rafa, de indicação essa semana? Mestre, eu confesso que eu ia indicar, antes de iniciar o episódio, a gente começa a bater um papo e eu tinha comentado que eu ia fazer uma indicação de uma série. Só que eu até separei aqui e aí eu pensei melhor, eu falei, cara, a gente falou muito das funcionalidades e tal e tudo mais, a gente falou sobre o Pix e a praticidade que ele traz, a agilidade, questão de segundo. Cara, e eu lembrei de um filme que é com Leonardo DiCaprio e Tom Hanks, que é o Prenda-me se for capaz. Você lembra desse filme? Não assisti. Você não assistiu? Nunca assisti. Cara, eu sei que filme que é, mas nunca assisti. O filme é muito bom. Assim, eu posso dar spoiler porque é um filme antigo. Você que é novo, não faz ideia o que é um contra-cheque, transferência, não faz. Mano, assista esse vídeo. Assiste esse filme. Que, cara, resumindo, é um moleque que ele até usa o nome dele, o personagem dele que ele usa pra dar os golpes é o Bellingham. Como que eu esqueci o nome do. Nossa, deu um branco agora do meu herói, cara. Eu gosto muito dele, cara. Flash. Flash. Qual o nome dele? Bellingham. Esqueci o nome dele, cara. Não vai lembrar? Não é o Flash. O nome dele comum, quando ele não é o Flash, ele tem um nome. E ele usa esse nome. E, cara, E aí o FBI fica caçando ele e aí descobre, mano, que não existe esse nome. Cara, e cadê? Até que um dia o agente, que é o Tom Hanks, ele tá tomando café, o cara, pô, mano, você gosta muito de Flash, né? É Belly alguma coisa, cara. Pô, deixa eu... Barry Allen, né? Belly Allen, isso, cara. E aí ele falou, pô, você gosta de Flash? O cara, pô, mas por que Flash? Não, porque esse cara é o Belly Flash. Aí o cara, nossa, mano. E aí, tipo assim, aí ele mostra
como é que ele dava os golpes, porque, mano, ele viajava de fora a fora, e aí, tipo assim, ele dava um cheque falso, e aí ele sabia, ó, pô, entregando esse cheque aqui dessa instituição que é em tal lugar, demora tipo uns 3 dias pra compensar. Só que o pagamento era no ato. A pessoa, tipo, contra-cheque, né? Lembrei, o contra-cheque. Ele entregava o contra-cheque, mano, a mina pegava, pagava pra ele, só que, 3 dias depois que ia cair no sistema, falou, não, esse cheque é falso. E aí? Cara, já pegou a grana, foi embora. O filme é muito bom, porque no final o cara, ele vira bonzinho, ele vira... E assim, é um filme fato verídico, porque depois ele vira um consultor da área do FBI, da área lá de golpe, essas coisas, de cheque e essas coisas. Mano, é muito da hora. Nossa, então, boa. Vale assistir, velho. Vou levar essa indicação pra mim também. E você, mano? Faça aí a sua indicação. Cara, eu trouxe pra também, não só um filme, né? Porque eu assisti o filme e aí eu gostei muito da história. E aí eu fui atrás do livro também que originou o filme, tá? Que é recente até, tá? Eu não sei se você viu, é aquele projeto... É o Diabo Fest Prata 2? Não. Projeto Hail Mary, né? Project Hail Mary. Isso eu não conheço, vou até marcar aqui. O pessoal tava falando que era o novo Interestelar, né? Saiu tá no cinema agora, saiu há pouco tempo. E conta a história a humanidade. Não vou dar muito spoiler aqui, tá? Porque é muito novo e é muito legal pra vocês assistirem. Mas basicamente descobre que a humanidade descobre que o Sol tá morrendo porque existe um negócio chamado astrofágio, que é uma bactéria que se alimenta do... Não é bem uma bactéria, né? Mas eu não vou dar spoiler. Mas, assim, eu não vou dar spoiler, mas é tudo dando spoiler. Então, é uma bactéria que se alimenta da energia solar. E aí alimenta até o Sol escurecer e aí acabou o sistema solar ali, né? Acabou. Caraca. E aí eles lançam uma missão porque isso está acontecendo em toda a galáxia. Uhum. E aí eles descobrem que existe só um ponto na galáxia que o Sol não morreu, que não está infectado por esse astrofágio. E aí, cara, é muito legal, porque eles têm uma missão, e aí tem toda uma galera que precisa ir, e como resolver esse problema. A primeira parte, o filme é longo, tá? Tem umas 3 horas e uns biscoitos aí. E a primeira parte é muito legal, tem um plot muito bacana, e aí o final é sensacional, tá? Se vocês forem assistir, não esperem algo tão pesado quanto o Interestelar, lá do Nolan, né? Não é algo... É complexo, mas não é tão pesado quanto o do Nolan. Mas assim, são 3 horas que passam de voando. E aí eu terminei e falei, cara, que filme, né? Eu preciso ver a história original. E aí os caras adaptaram o livro de maneira bem fiel, né? O livro tem algumas diferenças, mas também é sensacional. É um livro novo também, é de 2021, tá? Mas, pessoal... gosto mais de livro? Vai no livro do Project Hail Mary, que é sucesso. Tem até uma continuação, um livro, mas eu não li ainda. E, se puderem, assistam um filme também, que, sensacional, vale a pena. Ah, top. Então, pessoal, chegamos ao fim desse episódio, tá? E acho que a principal lição que podemos tirar, que por trás de toda a manchete tech, né? Existe uma discussão de produto, arquitetura de dados, experiência e às vezes um globo escondido aí no backlog. É aquilo, galera. Se você trabalha com tecnologia, a gente tem contato diário, né? Fica sempre a reflexão. Sua solução, ela está criando confiança para o usuário, né? Ou você está só adicionando complexidade com uma interface bonita. Né? Até porque inovar é importante, mas assim, inovar com clareza, contexto e confiança é melhor ainda, né? Cara? Exato. E se você quiser garantir a confiança do seu usuário, garantir a qualidade da sua interface, garantir ali que você está com tudo nos trinks dentro do seu produto digital, faz o que, Rafa? Amigo, tem os nossos canais, entre em contato. Cara, esse cara... o homem tá incrível, mano. Então, ó,
Tem o nosso site devtrends.com.br, tem o nosso canal do YouTube, tem no Spotify, tem o nosso perfil aqui no Spotify. Caso você não consiga assistir, põe lá pra ouvir também, estamos lá na plataforma. Pegou o trânsito ali, ó. Põe pra ouvir, pra gente bater esse papo legal. E, cara, vamos estar aqui à disposição para tirar dúvidas, bater aquele papo, você passar pra gente a sua dor, né? Porque às vezes o pessoal acha que, não, cara, a gente quer entender, a gente quer ajudar, tá? Então estamos aqui pra isso. E lembre-se, né? Nunca façam um deploy sem teste. Exatamente, pessoal. Nunca treine a IA só pra agradar, deixar ela só legal, né? E é assim, porque pode aparecer um blob aí no log e aí tem que chamar o quê? O QA, né? E aí chama o QA no início, pessoal. Porque chamar depois custa mais caro, galera. Bem mais caro, bem mais caro. Então, pessoal, é isso aí. Wesley. Só agradecer mais uma vez ali. Primeiro a sua presença aqui. É sempre um prazer, um deleite enorme fazer o episódio contigo. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, por quem nos ouve, por quem manda os comentários ali, manda os temas pra gente poder conversar também, tá bom? Legal. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, a gente tem as nossas redes aí pra entrar em contato, o LinkedIn, Sinal de Fumaça, só entrar lá. Estamos aí à disposição, beleza? Então, obrigado aí por você que acompanhou a gente até aqui e fiquem ligados pro próximo episódio. Valeu, galera. Tchau. As opiniões expressas por comentaristas e participantes não refletem necessariamente a posição da Dev Trends.